A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Estou muito feliz com os novos inscritos no canal, sejam bem-vindos. Nós falávamos no áudio passado sobre como identificar uma seita. E eu disse que as seitas geralmente negam uma doutrina principal da fé cristã. E hoje eu quero falar quais são os pilares da fé cristã. Quais são as doutrinas básicas da fé cristã que não podem ser negadas por nenhum grupo que se denomine cristão. E são essas doutrinas, né? Por exemplo, a Bíblia ensina que ela é inspirada por Deus. E o Senhor Jesus, ele defendeu que o Antigo Testamento disponível na sua época era inspirado por Deus. A Bíblia ensina que Jesus é Deus e também ensina que Deus é uma trindade. E a Bíblia ensina que a salvação é pela graça. Então eu quero explicar esses pontos de maneira bem breve para que você possa compreender, discernir uma seita, né? Então abra a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira carta de Pedro. 1 Pedro 2, do 16 ao 21. Diz assim. Perdão, é 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 16 ao 21. Então, só para falar correto, eu tinha falado errado, é 2 Pedro 1, 16 ao 21. Diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz, dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética. Fazei bem estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração, sabendo antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Amém. Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo: o evangelho que recebemos deles, né, dos apóstolos, eles não são fábulas, não são histórias inventadas. Os apóstolos foram testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu no ministério de Cristo. Pedro presenciou a transfiguração, em que apareceu Moisés e Elias e conversavam com Jesus, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele não está falando de coisas que ele ouviu falar, de coisas que alguém falou para ele, não, está falando de coisas que ele testemunhou e viu. E aqui ele chega à conclusão que a Bíblia, né, as Escrituras, ela não foi produzida pela vontade humana. Antes, homens de Deus falaram, inspirados por Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele citava os personagens do Antigo Testamento como reais, ele deu crédito ao Antigo Testamento. Como eu sempre falo, a igreja, na parábola do rico e do Lázaro, o que estava condenado, né, o rico, ele foi aconselhado por Abraão a ouvir a lei e os profetas. Isso é uma referência ao Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 19, Jesus fala como foi no princípio, quando ele vai falar do casamento, ele está falando de Adão e Eva. Jesus falou que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Jesus falou que as Escrituras não podem falhar. Então o próprio Jesus testemunhou que a Bíblia é inspirada por Deus e é suficiente para a nossa salvação. Fora essa reivindicação bíblica, nós podemos dizer que os lugares que a Bíblia cita existem e que a arqueologia não é um problema para a Bíblia, né? Nós sabemos que a arqueologia
é uma ciência que trabalha com quebra-cabeça, então muitas coisas eles acabam não encontrando. Mas já se encontrou muito sobre o que a Bíblia fala, e a arqueologia prova que o relato bíblico, do ponto de vista geográfico e até mesmo do ponto de vista histórico, é verdadeiro. Existem algumas questões que surgem, né, algumas coisas que a Bíblia cita que a história normal não cita, mas isso não invalida a palavra de Deus, né? Um tempo atrás falavam que Davi não existia, encontraram uma placa que prova a existência de Davi, tiveram que reconhecer que Davi existiu. Então aquilo que ainda não foi encontrado, muita gente quer dizer que não é verdade, mas basta encontrar, né? Muitas coisas é difícil encontrar, porque eles destruíram uma cidade e construíram outra por cima. Mas nós podemos dizer que a arqueologia, a história, a geografia não são problemas para a Bíblia, a palavra de Deus. Então, uma igreja que se diz cristã tem que reconhecer que a Bíblia é inspirada por Deus, reconhecer que ela é suficiente para a nossa salvação. E não acrescentar nada à Bíblia e nem colocar outro escrito em pé de igualdade com a Bíblia. Irmãos, a Bíblia também ensina que Jesus é Deus. Vamos ler uma passagem também que está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Pegue a sua Bíblia e ache comigo aí, vamos ler juntos. João 14. Vamos ler do 1 até o 11. Evangelho de João 14. Diz assim. Bom, Jesus começou a falar, né, que ele ia ter que morrer, e ele disse o seguinte para os seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conheceis, também conhecereis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-me o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Que maravilha, né? Veja, Jesus dizia que ia morrer, e ele falava do Pai, conversava com o Pai. Quando Lázaro morreu, ele pediu ao Pai que ressuscitasse a Lázaro, né? Então Filipe queria conhecer o Pai, e Jesus fala que conhecer a ele é o mesmo que conhecer o Pai, porque ele e o Pai são o mesmo Deus, não a mesma pessoa, né? Um erro que muitas vezes as heresias cometem é achar que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa, porque o Filho conversava com o Pai. Jesus, por exemplo, quando foi batizado, uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Era a voz do Pai, era Deus do céu falando de seu Filho. Para essa interpretação ser verdadeira, então Jesus teria que ter enganado quando conversava com o Pai, ele conversava com ele mesmo. E essa voz que veio do céu, Jesus deve ter sido um ventrílogo, né, que fingiu ter saído uma voz do céu. Mas, na verdade, se nós interpretarmos corretamente os textos bíblicos, Jesus e o Pai são o mesmo Deus, mas não a mesma pessoa. Jesus reivindicava para si prerrogativas divinas. Então, por exemplo, lá em Marcos 2, conta do milagre em que Jesus curou um paralítico, né? Ele foi erguido pelo teto de uma casa, e aí Jesus falou que o pecado dele estava perdoado, os seus pecados estão perdoados, e os fariseus falaram: olha, só Deus pode perdoar pecado.
Então Jesus fez aquele milagre para mostrar que assim como Deus, ele pode perdoar pecado. Então tudo que Deus faz, o Filho também faz. Jesus chegou até mesmo a dizer que podia dar a vida como o Pai podia. Então a Bíblia diz que o Filho é Pai, o Filho é Deus, né? O Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Quando Ananias e Safira pecaram, mentiram ao apóstolo, né? Primeiro ele fala que eles mentiram ao Espírito Santo, depois fala que eles mentiram a Deus, né? Então o Espírito Santo também é Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então Jesus reivindicava prerrogativas divinas. Aqui nós vemos ele dizendo que quem conhece a ele conhece o Pai. Ele cita as obras. Então, para provar que ele era Deus, Jesus fez grandiosos milagres na presença dos seus discípulos. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele até acalmou uma tempestade. Então ele fez maravilhas. Ele fala: as obras que eu faço testificam de mim. Porque quem afirma ser Deus tem que fazer maravilhas. Se eu sou pedreiro, tem que fazer casa. Se eu sou Deus, né, tem que fazer maravilhas. Então Jesus mostrou a sua autoridade sobre os espíritos imundos, mostrou autoridade sobre as enfermidades, sobre a vida e a morte, quando ele ressuscitou a Lázaro, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando ele ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer, ele foi mostrando a sua face divina. Por isso que nós cremos que Jesus é Deus. O apóstolo Paulo chama Jesus de grande Deus, o apóstolo João também, nós lemos no áudio passado, ele fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Então a Bíblia ensina que Jesus é Deus e que Deus é uma trindade. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são criadores e salvadores. Na criação, irmãos, os três estavam lá. Quando diz assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, está no plural, porque é o Pai falando com o Filho e com o Espírito. Você não pode entender que ele está falando com anjos, porque senão você vai ter que acreditar que anjos são criadores, e anjos não são criadores, porque só Deus, somente Deus é criador. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então Pai, Filho e Espírito também criaram. Na obra da salvação, o Pai enviou o Filho deu a vida e o Espírito Santo santifica os que creem. Então, os três fazem a mesma obra, têm o mesmo poder. Amém? E geralmente, as seitas ou vão negar a divindade de Cristo, ou vão negar a triunidade de Deus, né? Dizendo que existe só uma pessoa na divindade, quando na verdade existem três. Vão negar algum aspecto deste, né? Vão também negar que Jesus é Deus. A última doutrina que eu gostaria de mostrar para os irmãos, que é um pilar da fé cristã, é a salvação pela graça. Significa que nós não merecemos a salvação. Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós somos salvos porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele deseja nos salvar. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e 10. Efésios 2, versículo 8 e 10. Diz assim, Efésios, capítulo 2, o versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Irmãos, Jesus chegou a pregar isso de maneira clara, né? Por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu apresentou obras para se justificar, que ele dava o dízimo, que ele não adulterava, e o publicano disse, tem misericórdia de mim, pecador. Então um confiou na bondade de Deus e outro confiou nas suas obras. O publicano foi para sua casa justificado porque ele confiou na bondade de Deus, não na própria, né? Nós não somos bons o bastante.
Um jovem chegou para o Senhor e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: por que me chamas bom, se bom é um só que é Deus? Por merecimento, todos nós merecíamos o inferno, mas Cristo deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos salvos pela bondade de Deus, não pela nossa, mediante a fé em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, declara que Jesus Cristo é o Senhor, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo o aperfeiçoa, o santifica, o liberta. Então o crente acaba tendo boas obras porque ele creu em Jesus. Ele não vai ser salvo por boas obras, né? Porque ele é bonzinho. O caso de Cornélio, que está lá em Atos 10, nos mostra isso. Cornélio era um homem que orava, era um homem temente a Deus e um homem que ajudava os pobres. E Deus enviou Pedro na casa dele para que ele cresça em Jesus Cristo. Então, como diz aqui em Efésios, nós somos salvos pela graça. É a misericórdia de Deus que nos salva. Nós não merecemos. Geralmente a seita ela vai negar essa salvação pela graça e vai colocar alguma outra coisa. Você é salvo pela graça, mas tem que guardar o sábado. Você é salvo pela graça, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, não é por merecimento humano. Amém? Então, até o nosso próximo áudio, vamos continuar estudando as seitas, as heresias. Um abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.